Novamente, a paz do Senhor. Cada um, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Quero chamar aqui minha linda, que está de 25 anos, rapaz, não é brincadeira não. Para estar trazendo a palavra nessa noite, hoje ela veio de rosé, veio de debutante. Debutante eu estava sábado. Debutante eu estava sábado. Hoje eu estou quentinha, porque está frio a beça, né? Amém, queridos? Eu vou botar água aqui, porque hoje esse tempo acaba com a garganta da gente. Se a voz falhar um pouquinho, queridos, não é nada não. É a alergia junto com o frio, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre a restauração de portas, né? Você tem sido abençoado com essa palavra? Com as palavras que nós temos recebido aqui? Deus tem falado muito aos nossos corações, né? E eu estava estudando, né, a palavra hoje e pensando sobre restauração, né? O que é restauração? Né? Quando a gente fala de restauração, né, o dicionário fala que é para você recuperar, né? Para você consertar algo. Mas achei interessante que a Bíblia, ela fala de restauração, de você recuperar algo que foi perdido. Algo que foi perdido. Não queria que você estivesse pensando nessa noite o que foi perdido, que precisa ser recuperado, precisa ser restaurado na sua vida. Nessas quartas-feiras nós temos falado, cada quarta-feira a gente tem falado de uma porta, falamos do posicionamento de Neemias, né? De estar ali, de estar se colocando diante daquele povo com os seus braços, né? Com a sua disposição para essa restauração. E não é fácil, queridos, não é fácil. A gente fala que, a Bíblia fala que em 52 dias os muros foram restaurados e as portas também. Mas não foi fácil fazer isso, não. Mas vamos lá a palavra. Queria que você abrisse Neemias 2:13 a 15. Nós vamos ler dois textos, Neemias 2:13 a 15. E hoje nós vamos falar da porta do vale. Neemias 2, do 13 ao 15, fala assim: E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar onde pudesse passar a cavalgadura, que estava debaixo de mim. Então, de noite, saí pelo ribeiro e contemplei o muro e voltei. E entrei pela porta do vale e assim voltei. O outro texto está no próximo capítulo, que é o 3. Nós vamos falar algumas vezes desse texto, desses dois textos hoje. 3:13. Que diz assim: A porta do vale reparou a Anum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com fechaduras e com os ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. Esse texto aqui é muito interessante, né? Porque ele fala que um grupo de pessoas, né, liderados ali pelo Hanum, né, e os moradores de Zanoa, aquele grupo de pessoas se prepararam para restaurar a porta do vale. E aí uma coisa que a gente começa a entender dessa restauração, né? De como essa restauração aconteceu. Porque foi pouco tempo para se restaurar uma cidade como Jerusalém, uma cidade com 10 a 12 portas, né? Algumas versões, algumas interpretações dão 12 portas, nós estudamos 10 portas, mas devido a tantas destruições que aconteceram, devido aos cativeiros, algumas portas foram trocadas, alguns nomes foram trocados. Nós separamos alguns nomes que estão aqui em Neemias, né? Mas talvez você estudando, e eu creio que você estuda a palavra de Deus, você vai ouvir outros nomes de portas, mas está lá também, querido, está na história. Tá bom? E aí você pensa assim, um lugar tão grande,
muros fortificados, que seriam segurança de uma cidade, é necessário bastante tempo. E eles, em 52 dias, eles conseguiram. Primeira coisa, como é que eles conseguiram isso? Primeira coisa foi porque eles não fizeram sozinhos. Neemias não chegou lá para fazer tudo sozinho. Ele podia fazer sozinho? Talvez ele não conseguisse. Talvez ele até conseguisse, mas ia ficar muito tempo fazendo. Mas aí as famílias, elas se juntaram. E aí cada vez que um grupo se juntava, vinha um cabeça de uma família e aquela família. E eles se juntavam para restaurar uma porta. E aí, para restaurar aquela porta, eles não restauravam só a porta, eles restauravam o muro também. E o muro eles restauravam aquela porta e aquele muro e dava até a outra porta. Aqui diz que eles fizeram 1000 côvados. Isso que era um tamanho muito grande. Era um espaço muito grande para aquelas pessoas, mas eles estavam empenhados em fazer aquela obra. Eles estavam empenhados em fazer aquela obra. Então, eles faziam assim. Começava numa porta e pegava o muro. A outra parte começava na outra porta e pegava o muro. Aí juntava, a outra equipe estava lá. E aquela outra equipe continuava naquela porta, pegava outro muro. E assim eles foram seguindo. E assim eles foram conseguindo aos 52 dias terminar. Amém? Mas as famílias estavam unidas. As famílias estavam no mesmo propósito. E é necessário que você entenda que para que a reconstrução aconteça na sua casa, na sua vida, precisa haver um propósito. Precisa haver uma unidade de propósito. É a primeira coisa que eu quero deixar para você hoje. Eles faziam tudo de forma completa. Olha só, Neemias 3:1 vai dizer assim, que eles reconstruíram, né? Nós falamos já na primeira porta, que foi a porta das ovelhas. Eles reconstruíram a porta das ovelhas. 3:1. Botou ali? Bota ali só para o pessoal dar uma olhada. Neemias 3:1. Reconstruíram a porta das ovelhas, consagraram e colocaram no lugar. Levantou-se Eliasabe, o sumo sacerdote, com seus irmãos sacerdotes, reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, levantaram as suas portas até a torre. Aí ele fala que eles colocaram a porta no lugar. Preste atenção. Aí depois eles foram para outra porta, que foi a porta... Qual foi a segunda porta que nós estudamos? A porta do peixe. A porta do peixe diz assim, Neemias 3:3. Colocaram as portas, fizeram os ferrolhos e as trancas. Não era só a porta, não botava só a madeira lá e pronto, não. Não encostava só a madeira lá, não. Botaram a porta, fizeram os ferrolhos e as trancas. E Neemias 6:3 foi a outra porta. Qual foi a terceira porta? Porta? Ih, Jesus. Não vieram não no culto na semana passada? Porta velha. Porta velha. A porta velha está em Neemias 3:6, diz assim. Consertaram, colocaram vigas e puseram ferrolhos e trancas. Por que não tinha ferrolho e tranca na porta das ovelhas? Não tinha. Não falou de ferrolho e tranca na porta das ovelhas, né? Porque a porta das ovelhas é para estar aberta. A porta das ovelhas está aberta. A porta das ovelhas é o Senhor Jesus te chamando. E essa porta não fecha. Um dia ela vai se fechar, mas ela não fecha. E ali ela não se fechava. Não havia trancas nem ferrolhos na porta das ovelhas. Nas outras tinham, porque eram portas que abriam e fechavam. Mas nessa não. Entenda que o Senhor ele está te chamando todos os dias. Todos os dias. Amém? É necessário estarmos unidos para realizar a obra do Senhor. Essa reconstrução também nós vemos que ela começou pelas portas. E aí a gente que entende mais ou menos, né? A gente não entende, eu pelo menos não entendo muito de reconstrução, de construção, mas a gente que entende mais ou menos entende que se a gente vai construir uma casa, a gente não começa a fazer a porta, né? A gente faz as paredes primeiro. A gente faz as paredes, a gente faz o alicerce e sobe as paredes. E aí a gente vai delimitando onde serão as portas. Mas essa reconstrução, ela fala muito, enfatiza muito as portas. Ela enfatiza muito as portas. A reconstrução é dos muros, mas também das portas. O que aconteceu com Jerusalém, e Jerusalém estava nesse tempo, nesse momento que Neemias chega lá, Jerusalém estava destruída. Jerusalém estava acabada. E Jerusalém estava assim porque
permitiu que muitas coisas entrassem por suas portas. Permitiu que violência entrasse, permitiu que a prostituição entrasse, permitiu que a adoração a deuses pagãos entrasse. Tudo isso estava entrando pelas portas. E Deus, ali naquele momento, estava mostrando para eles aonde começou essa tragédia, é aonde nós vamos começar a reconstrução. Era o que Deus estava dizendo para eles. Jerusalém ela foi destruída por causa das abominações, violência, prostituição. Deus quer chegar à causa da destruição. A causa da destruição foram portas que foram abertas para essas situações. E Deus chegou à causa da destruição para começar a restaurar aquela cidade. Amém? As portas também elas tinham uma função distintas. Eu achei bem interessante isso, porque quando a gente pensa em porta, a gente pensa na porta da nossa casa, a gente pensa na porta de a porta aqui da igreja, né? E a gente pensa, a gente entra e sai pela porta. A gente entra e sai. Só que as portas elas tinham funções distintas no templo. Algumas portas serviam só para a entrada. A porta das ovelhas, apesar dela não ter trancas e ferrolhos, ela servia para a entrada do animal para o sacrifício. O animal era sacrificado, ele não saía mais. O certo era que ele não saísse mais, né? A porta do peixe não. A porta do peixe, como era uma porta de movimento, né? Nós falamos aqui a questão da evangelização, a porta de movimento, ela era para a entrada, mas ela também era para a saída. Nós ganhamos almas, mas nós também enviamos pessoas para pregar, nós enviamos missionários, nós vamos às ruas, aos hospitais. É uma porta de entrada e de saída. A porta velha seria uma porta que ela não é uma porta, ela é uma porta que não fica aberta. Ela não ficava aberta. Por quê? Porque é uma porta referente às tradições, né? O Sid Clay falou dela semana passada, né? É uma porta de valores. É uma porta que fala sobre os valores espirituais, sobre coisas que não são negociáveis. Existem coisas no reino de Deus que não são negociáveis. Às vezes a gente quer negociar, mas não são negociáveis. Existem processos no reino de Deus que não são negociáveis. É aquilo que está na Bíblia e precisa ser cumprido como está na Bíblia. E essa porta representa isso. E ela não ficava aberta. E hoje nós vamos falar da porta do vale, né? Por que essa porta do vale? Por que ela era chamada assim de porta do vale, né? O vale, todo mundo sabe o que é um vale, né? O vale é uma depressão, né, entre uma montanha e outra, né? Normalmente, o vale, ele é um local onde corre um rio, ele é um local onde tem algumas plantas até mais bonitas, porque elas ficam isoladas, né, lá. Mas quando a gente fala de vale, né, nós cristãos, quando a gente fala de vale, a gente não pensa em coisa boa, não. Se o irmão está passando por um problema, ele diz, estou passando pelo vale, né? Tem até uma canção que a letra diz, tira-me do vale, não quero ficar aqui. Né? Porque fala de coisas que a gente não quer viver. Mas vamos entender por que essa porta era chamada de porta do vale. Essa porta, ela ficava de frente para um vale. Ela ficava de frente para o vale de Inom. Eu achei bem interessante. Ela ficava de frente para esse vale de Inom. E esse vale de Inom, ele é retratado em outros livros da Bíblia, né? Ele é falado em Jeremias, ele é falado em Crônicas, depois a gente vai ler os textos. Ele é falado em Jeremias, em Crônicas, 2 Reis. E quando se fala desse vale, Josué também fala desse vale. Esse vale antes do cativeiro, esse vale antes da destruição de Jerusalém, ele era um lugar lindo. Ele era um jardim, ele tinha realmente a função do que um vale deve ser. Um local mais uma depressão, mas um local onde passa o rio, um local onde as plantas mais diferentes possam nascer ali tranquilamente, um local onde um animal está na montanha, mas ele desce ao vale para tomar água no rio. Ele era dessa forma. Mas esse vale, nesse momento em que
Neemias chega até a cidade, esse vale ele já está completamente destruído. Só que ele havia sido destruído no período do cativeiro. Ele foi totalmente destruído no período do cativeiro. Ele se tornou um lugar tão abominável, que ele se tornou um lugar de matança. Neemias vai dizer que esse vale, houve ali uma consagração a um Deus, onde o povo ele levava os filhos para serem entregues a um Deus pagão. E era algo tão assim, quando a gente escuta, a gente até nem acredita muito, a gente fala assim, meu Deus, que posicionamento é esse? O nosso filho se machuca, tem um resfriado, a gente já fica sem dormir, a gente fica desesperado. Como é que a gente vai imaginar um povo entregando o seu filho para ser morto? E não era assim simplesmente ser morto não, querido. Lá no livro de Jeremias, vamos ler lá, Jeremias 7:30, só para a gente entender o que acontecia nesse vale. Vocês estão entendendo? Amém? Deixa ninguém dormir do seu lado não, se estiver dormindo, sacode ele. Diz assim, Jeremias 7:30, vai dizer assim, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para contaminarem, e edificaram os altos de Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, que é esse vale, para queimarem seus filhos e suas filhas, o qual nunca ordenei, nem me passou pela mente. Isso é o Senhor falando para eles. Eu nunca ordenei que vocês fizessem isso. Eu nunca ordenei que vocês entregassem seus filhos a esses deuses pagãos, queimassem os seus filhos. Levítico vai dizer assim, não deixem passar os seus filhos a fogo. E eles faziam isso. E esse altar, né, esse Tofete, era um altar, né, do deus Moloque. Né? Talvez você já tenha ouvido falar do deus Moloque. E era uma estátua com a parte de baixo dela era como se fosse uma fogueira, em cima era um corpo de um animal e as mãos ficavam estendidas. E aí o que se fazia? A criança era pega viva e aquele fogo acendia, né? Começava a queimar aquela estátua. Então, quando as mãos já estavam fumegando, a criança era colocada viva naquelas mãos. A criança era colocada viva ali naquelas mãos. E aí, o que acontece? Para que os pais não ouvissem o choro da criança, porque a criança ficava ali até morrer. Para que os pais não ouvissem o choro da criança, eram tocados tambores. Os sacerdotes tocavam tambores. Misericórdia. Era dessa forma que acontecia. E isso foi num tempo. Depois, aquele lugar foi ficando, aquele altar de fogo foi ficando ali. E aí aquele lugar foi usado, isso a gente está no Vale de Rinom, tá, gente? Aquele lugar foi usado para matança. Jeremias vai falar que o lugar não vai mais ser chamado de Tofete, sim Vale da Matança. Porque dizia que as pessoas que eram indigentes eram jogados lá. Então aquele lugar, o fogo nunca se apagava. Porque sempre tinha alguém para ser jogado lá. Algum morto que não tinha parente, que não tinha família, era jogado lá naquele vale. Então o vale estava sempre em fogo. E houve uma destruição tremenda ali. A Bíblia vai retratar esse vale, Jesus falando do Geena. Geena, numa tradução para o grego, é como se fosse um pedaço de Rinom, Gerrinom. E ele está se retratando a esse vale, de tudo o que aconteceu lá. E que o Senhor fala, nem me passou isso na minha mente, que vocês pudessem fazer isso. Aí a gente começa a entender que um lugar onde deveria ser de paz, deveria ser um lugar lindo, deveria ser um jardim, deveria ser um manancial,
estava se tornando um lugar de matança. E aí, por isso, ele precisa ser restaurado. Amém? Tofete era um altar, né, que se chamava Poço de Fogo. Era um queimadouro. E ali ficava, queimando, né? O Vale de Rinom virou um lugar de encantamento, feitiçarias e manifestações pagãs. E um lugar de lixo. Tem um texto de Isaías que fala que ali o fogo nunca se apagava e o verme nunca dormia. Porque sempre havia um cadáver para ser jogado naquele lugar. Amém? Falei que a porta do vale é uma porta de entrada e de saída. E haviam portas que eram só de saída, portas que eram só de entradas, portas que não ficavam abertas. A porta do vale é uma porta de entrada e de saída, né? A gente leu o texto aqui que Neemias ele sai pela porta do vale, vai caminhando, né? E chega num momento que o animal dele não consegue passar devido à destruição, né, do local. O animal dele não consegue passar e aí ele volta de novo pela porta do vale. Então era uma porta que entrava e que saía. O que entrar por essa porta tem que sair por ela. O que entrar por esse vale tem que sair por ele. Amém? Dava uma visão também ampla da estrutura. Isso é muito interessante, queridos. Quando Neemias ele fala que ele está... Vamos lá de novo. Deixa eu ver se é o 2. 2:15 ele vai falar que ele está andando ao redor da cidade, né? Ele saiu pela porta do vale, ele está andando ao redor da cidade de noite, examinando o muro. Examinando o muro. Neemias estava chegando ali e ainda não tinha começado a restauração. E ele estava examinando aquele muro. Ele precisava ter uma visão daquela estrutura. Ele precisava ter uma visão do que ele precisava fazer. Sabia que tinha que ser reconstruído, sabia que tinha que ir lá fazer as paredes dos muros, sabia que tinha que botar a porta. Mas ele precisava entender o porquê que aqueles muros caíram. Porque eram muros muito fortes. Onde aqueles muros caíram? Então dava uma visão mais ampla da estrutura. De baixo para cima, porque ele estava no vale. É como vocês aí embaixo. Vocês aí embaixo, vocês conseguem ver aqui essa estrutura aqui embaixo. Eu não consigo ver. Mas para que a gente construísse aqui esse altar, foi preciso construir uma estrutura aqui. Para que a gente pudesse pular aqui, para que a gente pudesse colocar os instrumentos. Foi preciso construir uma estrutura. E essa visão que Neemias estava tendo, descendo naquele vale, ele conseguia ver de baixo para cima. Neemias contemplava a condição real do Estado e a estrutura da muralha. Porque se você não estiver atento à base, você pode perder tudo que você construiu. Se você não estiver atento ao alicerce, você pode perder o que você construiu. Eu estava me lembrando que eu era bem pequena e a casa da minha mãe tinha um quintal grande assim na frente e aquele quintal era meio íngreme, né? Era bem, não era um lugar cimentado assim, era meio terra assim, né? E se queria construir algo ali, né? E um vizinho achando que o quintal era uma parte que era da casa da gente, mas o vizinho achando que era dele, o vizinho foi lá construir. Só que ele não fez alicerce nenhum. Ele foi lá, jogou um cimento, botou os tijolos e aí ficou um tempo. Só que a primeira chuva que veio levou tudo. A primeira chuva que veio levou tudo. Aí hoje, se você for lá, tá lá a casa do meu irmão. Meu irmão construiu lá a casa. Mas o meu tio, graças a Deus, que era uma pessoa que entendia de construção, fez bastante coluna, bem forte lá. E hoje está lá a casa do meu irmão com 3 andares. Naquele mesmo terreno. Naquele mesmo terreno. O problema não é o terreno. O problema é a forma como a gente vai fazer a construção. É a estrutura dessa construção. Então, nós precisamos estar atentos, porque se a gente não estiver atento a essa base, tudo que a gente construir pode ser jogado fora, de uma hora para outra.
Amém, queridos? Estão entendendo? A porta do vale, ela também leva a gente para um lugar de confidência. Quando a gente se sente, né, numa posição, né, de vale, né, quando a gente entende que a gente diz assim, poxa, estou passando pelo vale. É um momento de confidência. Muitas vezes é um momento que você se isola, não é? É um momento que você diz assim, não vou participar não, vou ficar aqui isolado. É um momento de confidência. Essa confidência, ela pode muito bem ser usada. Ela pode muito bem ser usada como um momento de segurança, de estar seguro daquilo que vai fazer. Não somente de se esconder, mas de se preparar para estar seguro daquilo que vai fazer. Neemias, lá no versículo 12 do capítulo 2, ele fala que ele ainda não tinha falado para ninguém o que Deus tinha falado no coração dele. Ele já tinha algo no coração, ele chama pessoas de confiança para caminhar com ele naquele momento, porque diz que ele não foi sozinho lá fazer essa caminhada, saindo da porta do vale. Tinham pessoas junto com ele, mas naquele momento ele ainda não tinha falado nada. Ele estava ali esperando o momento certo de falar. Nesse momento de vale, a gente precisa saber o momento certo de falar. A gente precisa saber o momento certo de falar e com quem falar. Porque às vezes você vai trazer uma situação e aquela pessoa não está preparada para receber a sua situação. E aí você fica pior ainda. Pior do que você começou. Entende, queridos? E vale também... Nossa, a hora passou rápido. E vale também... Fala de profundidade. Profundidade. Não só de profundidade ser profundo, não, mas profundidade de deixar de ser superficial. Deixar de ser superficial. Quando você entende essa profundidade, tem um texto de Ezequiel que ele fala, né? Eu acho muito lindo esse texto, a gente até canta uma canção, né? Que existem águas que dão nos artelhos, águas que dão nos joelhos, né? Águas que dão nos lombros. E nesse texto, Ezequiel, ele vai falar que ele estava dentro do templo e que o anjo fala, ele vê uma água saindo do trono e que o anjo fala para ele, sai pela porta de fora, de lado. Ele não saiu para onde estava o rio, mas ele saiu para o lado de fora e foi ver aquela água. Por enquanto ele estava só vendo. Ele estava dentro do templo, mas ele não estava dentro daquele rio. E aí ele vai se chegando para o rio. O anjo vai chamando ele, vem, ele vai se chegando. O anjo mede, ele vai lá. Está nos artelhos. O anjo mede de novo, ele vai lá, está no joelho. O anjo mede de novo, está nos lombos. Mas chega um momento que ele fala assim, nessas águas eu já não conseguia mais ficar de pé, só a nado. Esse é o momento da profundidade. Esse é o momento da profundidade. É o momento em que você não pode mais fazer por você. É o momento em que você tem que nadar e deixar o Senhor trabalhar. Dentro do vale é dessa forma que a gente precisa viver, querido. É dessa forma que a gente precisa viver. Amém? O Senhor te chama para restaurar esse lugar onde só havia morte. O Senhor te chama para restaurar a tua casa. O Senhor te chama para restaurar a sua vida profissional, a sua vida sentimental. O Senhor te chama para restaurar. Ele te chama hoje para restaurar. Restaurar a porta do vale é primeiramente estar atento à base, ao alicerce. Às vezes precisamos... Eu coloquei aqui uma expressão, eu achei até engraçado. Às vezes a gente precisa, queridos, abrir aquele quartinho da bagunça. Aquele quartinho que ninguém mexe, a gente só joga coisa lá. Vai jogando, vai jogando, vai jogando. Aí você entra na casa, a casa está limpinha. A casa está toda limpa. Mas o quartinho da bagunça está lá. E de repente, como quem não quer nada, sai uma baratinha lá daquele quarto. Não é da casa, né? Porque a casa está limpa. Mas tem sujeira. Tem sujeira que precisa ser limpa. Tem sujeira que precisa ser limpa. A casa parece estar limpa, mas aparece a barata. E precisamos saber de onde ela está vindo. Precisamos saber onde está. E aí a gente precisa ir
na base, no alicerce, para a gente saber. A melhor forma de identificar um problema é analisar a causa. A gente tem falado muito sobre isso. E como Deus tem trabalhado, queridos, quando a gente fala sobre isso e quando você entende que o problema ele não começou hoje. O problema ele não começa hoje, ele começou lá atrás. E você precisa ir lá saber. Você precisa conhecer a causa, você precisa analisar essa causa. Talvez você tenha uma dor e você toma um remédio. E a dor passa. Aí você tem ela de novo, toma um remédio, a dor passa. Aí na terceira vez você toma aquele remédio, a dor não passa. Aí você diz assim, meu organismo não está mais aceitando esse remédio, vou tomar outro. Só que você não vai ver o porquê dessa dor. Você não vai ao médico, não vai a um conhecido, a uma pessoa que conhece do assunto para saber o porquê dessa dor. Então essa dor ela vai sempre ficar, você vai trocando o remédio, mas ela vai continuar. Mas quando você chegar lá, na causa da dor, quando você tomar o remédio certo para aquela dor, ela não vai doer mais. Ela não vai doer mais. Analisa primeiro a condição de reconstrução. Identifica a causa e depois você começa a reconstruir. Amém? Restaurar a porta do vale é desfazer toda e qualquer associação com as trevas. Às vezes a base está associada com as trevas. E você precisa desfazer essa associação. Volta lá e desfaz essa associação em nome do Senhor Jesus. Para que a sua base possa ser fortificada no Senhor. Falamos também que o vale é um lugar onde a nossa resistência termina. A gente não quer estar no vale. A gente não quer estar ali. Mas a gente chega lá. E nesse lugar, querido, nós precisamos ter sinceridade com o Senhor. Precisamos ser transparentes com o Senhor nesse lugar. É muito bom quando a gente tem um ministério, quando a gente tem uma vida com Deus e a gente vai seguindo e a gente está... É muito bom quando a gente está assim. Mas quando a gente está num momento de vale, a gente até finge que não está vivendo porque a gente quer ficar lá, no monte. A gente quer ficar lá em cima. A gente não quer se mostrar fraco. Mas no vale é lugar de sinceridade. É lugar de quebrantamento. É lugar de falar para o Senhor, Senhor, tá ruim para mim. Eu preciso de algo diferente. Eu preciso restaurar as minhas bases, Senhor. O vale é para esse lugar. A restaurar a porta do vale é viver em profundidade, falei disso, né? Sair da superficialidade. Construir uma vida de profundidade mergulhando no Senhor. Falei também sobre o texto de Ezequiel 47. Voltando, amém? Amém? Vocês estão entendendo, queridos? Amém. E também restaurar a porta do vale é poder usar as suas experiências. Depois de você viver isso tudo, vai chegar um dia que alguém vai chegar para você e vai contar uma situação e você vai dizer assim, eu posso falar com você sobre isso, porque eu já vivi isso. Tem uma informação da filosofia, acho que é filosofia, psicologia, que fala do lugar de fala. E o lugar de fala é a forma como a gente ouve de uma pessoa, sabendo que ela viveu aquilo. É mais fácil que a gente entenda quando a gente sabe que aquela pessoa viveu aquilo ou ela entende daquilo. E a gente vai entender o que ela está falando. Quando você está no lugar de fala, quando você já viveu o seu vale, quando você trouxe Deus para o seu vale, quando você quis sair dessa superficialidade desse vale e mostrar para o Senhor, Senhor, eu quero mergulhar nessas águas, eu quero, Senhor, que eu não possa mais caminhar nessas águas, porque eu quero nadar, eu quero deixar que o teu Espírito me leve. Quando você vive isso, querido, você pode falar para outros. Você pode edificar outras vidas. E quantas vidas precisam ser edificadas através da sua vida? Quantas pessoas precisam ser transformadas através da sua vida? Quantas pessoas precisam ser restauradas através do seu vale? Amém, queridos? Restaurar a porta do vale também é aceitar a passar pelo lugar de treinamento. Esse é um lugar de treinamento. É um lugar de treinamento. É um lugar de aperfeiçoamento. É um lugar de aperfeiçoamento. É um lugar de processos.
E a gente fala muito de processos, né? Mas processos são longos. Processos são longos. Mas processos trabalhados, processos que a gente quer trabalhar neles, eles são vitoriosos. Hoje o Senhor quer declarar, eu quero declarar na sua vida que você possa viver processos vitoriosos nesse vale. Que você possa ser restaurado, que essa porta possa se abrir na sua vida e que você possa ser restaurado pelo Senhor. Que você possa realmente entender esse momento de restauração. Recuperar aquilo que foi perdido. Recuperar aquilo que foi perdido. Amém? E o texto de Ezequiel 3, 22. E aí, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não goste, nesse texto ele diz assim, olha. Novamente, senti o poder do Senhor me dominar. E ele me disse, vá até o vale, e ali eu falarei com você. Se você continuar nesse texto, você vai ver como foi a glória de Deus na vida de Ezequiel. Porque Deus falou com ele lá e ele foi naquele vale. Talvez você esteja vivendo um vale. Talvez o Senhor esteja te chamando para esse vale. Restaura essa porta em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Que palavra abençoada, amém, queridos? Glória a Deus. Não falei que o Senhor ia falar aos nossos corações nessa noite? Ele falou ao seu coração? Porque no meu ele falou, ao meu ele falou. Entendeu? A palavra do Senhor diz, quem tem ouvidos, ouça, né, o que o Espírito diz à igreja. Então tenho certeza que ele falou de alguma forma ao seu coração. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração aqui. Eu gostaria de chamar aqui à frente, né, os irmãos que se identificaram até mesmo com essa palavra e precisa passar por um processo, né, de restauração nessa porta, da porta do vale. Você entendeu, você se encaixou de alguma forma. Eu tenho certeza disso, né, dentro de um processo que você tem vivido. Seja ele no processo do âmbito familiar, seja ele no processo do âmbito financeiro, conjugal, profissional, não sei, espiritual, ministerial. São tantas as áreas da vida da gente que a gente passa por situações, né, mas que o Senhor quer restaurar, porque o chamado foi esse, a proposta foi essa, e o Senhor quer restaurar. Mas nós temos que dar o primeiro passo. E hoje eu te convidar a vir aqui à frente. O Nelson já veio, olha. Amém? É o passo que você vai dar inicial. Para que você possa dizer assim para o Senhor, Senhor, eu entendi e eu quero viver isso. Eu quero viver profundidade. Eu quero viver restauração. Eu não quero mais que esse lugar seja um lugar de morte, mas um lugar de vida. Em nome de Jesus. Uma palavra do trono do Senhor. Vem aqui à frente. Muito bem explicada. Muito bem explanada. Que você venha aqui nessa noite aqui à frente. Eu vou pedir para os obreiros estarem se aproximando, ministrando sobre a vida dos amados que estão aqui à frente, que ouviram a voz do Senhor. Quero te dizer que o Senhor está aqui e Ele está atento ao seu sim, Ele está atento à sua vida. E Ele vai restaurar em nome de Jesus. E Ele vai restaurar. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite completamente dependentes de Ti, Senhor. Deus, se nós entramos por essas portas hoje à noite, é porque nós cremos, ó Deus, em Ti, nas Suas promessas para as nossas vidas, na Tua restauração, Pai, na Tua restauração sobre as nossas vidas, ó Deus, sobre a nossa família.
Meu Deus, eis aqui a vida dos teus filhos diante de ti, eis aqui a minha vida também, Senhor. Deus, queremos viver, Pai, a tua restauração, Senhor. Deus, é a tua palavra que diz que o Senhor, ó Pai, está sempre com as tuas mãos estendidas para abençoar. Os teus ouvidos atentos para nos ouvir, Senhor. Deus, nós te clamamos nessa noite. Venha sobre nós, Senhor, venha sobre o seu povo. Visita cada vida nessa hora, Senhor, vá de encontro a cada necessidade, Senhor. Seja em que área for dos seus filhos, ó Pai. Vá de encontro, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vai restaurando, Senhor. Se é área familiar, Senhor, restaura, Pai. Visita nessa hora, quebra cadeias, grilhões, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ah, meu Senhor, na área conjugal, Senhor. Oh, Deus, transforma, Senhor, transforma o cônjuge, ó Deus. Mas primeiramente começa a nos transformar, Senhor. Começa em nós todo o processo. Começa em nós, porque nós que estamos aqui, nós que estamos ouvindo a tua palavra. Senhor, toma vida financeira, Senhor. Deus, em nome de Jesus, restaura, Senhor. Restaura-nos, ó Deus, financeiramente, Senhor. Faz algo novo, Deus. Oh, Pai, abre essa porta, restaura essa porta, Senhor. Restaura essa porta, Senhor, das finanças, ó Deus. Em nome de Jesus, opera o teu milagre. Ah, meu Senhor. Que hajam, Senhor, portas abertas de trabalho, de emprego. Na vida profissional, Senhor, restaura essa porta, meu Pai. Profissionalmente, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, meu Senhor, ministerialmente, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Restaura, Senhor. Traz a tua direção, Pai. Traz uma direção certa, meu Senhor. Em nome de Jesus, espiritualmente, Senhor, de acordo com cada área, com cada vida, Senhor, de acordo com o que cada um veio pedir aqui nessa noite, Deus. Senhor, nós não temos ouro nem prata, Senhor, mas o que nós temos nessa noite nós damos, é a nossa fé, é a nossa fé. Em nome de Jesus, Pai, contempla cada vida, Senhor, e que no nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, verdadeiramente venha frutificar em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Volte para o seu lugar com a certeza da vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós cantamos essa noite que poderoso é o nome de Jesus. Que é o nome mais forte. É o nome que é sobre todo nome. E é por esse nome que nós estamos aqui nessa noite. É por esse nome que essas portas estão abertas. É por esse nome que nós estamos aqui. Nós não brincamos de ser igreja, mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Em nome de Jesus, que você saia daqui vitorioso. Em nome de Jesus, não deixe que Satanás possa roubar de vocês o que foi dito nessa noite, porque Deus usou poderosamente a vida da pastora para trazer para a gente o entendimento, a clareza daquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vou estar orando nesse momento, né? Cadê o Daniel? Tá lá dentro? Quer orar domingo, então? Domingo, né? Então, tá. Tem alguém aqui que se encontra aqui que fez aniversário esses dias? De segunda para cá? Tem alguém? Não? Então, vamos estar orando para encerrar. É o filho de vocês que está aqui visitando? Ah, prazer. Deus abençoe, querido. Tá bom? Sai com a tua vitória em nome de Jesus, amém?
Muito obrigada pelos visitantes. Muito obrigada, Luciana, né? Pela sua vinda aqui. Tenho certeza que o Senhor falou ao seu coração. Amém? E você está levando aí a vitória, a palavra do Senhor, a fé, a certeza, em nome de Jesus. Também agradeço aos nossos amados, né? O casal querido, que tem sempre nos visitado. Ih, o negócio aí tá meio esquisito. Que Deus os abençoe, tá? Luciano, Viviane, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Voltem sempre, em nome de Jesus. Tem mais alguém que estava nos visitando hoje? Não, né? Eu acho que só. Então, vamos estar orando, vamos ter cuidado também, né? Ao sairmos aí, a gente não sabe para onde é que está dando essas coisinhas aí, mas vamos estar orando, que o Senhor esteja nos guardando em nome de Jesus. Tá bom? Feche teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós, Pai, só temos a te agradecer, Senhor. Que noite maravilhosa, Pai. Que noite edificante, Pai. Como vale a pena, Senhor. Como vale a pena, Pai, estarmos na tua casa, Senhor. Eu sei, Deus, que tem muitos aqui que não puderam estar, ó Pai, ó Deus, por algum motivo. Mas também, ó Senhor, sabemos, ó Deus, que como é bom estarmos aqui. Ó Deus, na tua casa, diante desse calor, ó Deus, dos nossos irmãos, estarmos aqui dando glória a Deus, aleluia, sermos ministrados, ó Deus. Muito obrigada, Pai. Que o Senhor continue abençoando a vida da pastora Simone, continue abençoando a vida do pastor Maurício, a minha vida, a vida do pastor Edmilson, da diaconisa Elisete, de todo o corpo de liderança dessa igreja, Deus. Muito obrigada, Senhor, por todo esse povo, Deus, que faz parte do teu reino, Senhor. Muito obrigada. Obrigada também pela vida dos visitantes, ó Deus, que aqui entraram nessa noite e estão saindo daqui de uma forma diferente, Deus. Em nome de Jesus, não estão saindo conforme entraram, mas estão saindo diferentes daqui para a honra e glória do teu nome, Pai. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e para todo sempre, nos guardando, nos protegendo da violência, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz... Amém. Vão na paz do Senhor Jesus, tá? Aleluia. Cumprimente os visitantes, tá, igreja? Deixa o visitante ir embora, sem falar com ele.